E sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec. Eu estou reupando um vídeo da série de inteligência artificial, que é um outro vídeo que deu problema aqui no YouTube, no canal. E para vocês não ficarem sem esse vídeo no meio da série, eu estou reupando. Ele é do ano passado, ele faz parte lá do meio da série. Você consegue até ver ele no canal pelo computador, porém pela TV e por dispositivos móveis. Por eu ter usado a música de Natal do cenário originalmente, porque foi o vídeo que a gente inaugurou nosso cenário, deu problema. Então o que eu fiz? Cortei toda essa parte da música de Natal e deixei só a aula para vocês, e vocês conseguem ver essa reedição agora. Se você já viu no canal, é a mesma aula, mas se você não viu, está com problemas para acessar nos dispositivos móveis, está aí ele, inclusive eu vou incluir aqui na playlist de inteligência artificial. Então é isso aí, vamos lá. Então é isso aí, falaremos agora sobre as árvores de decisão. O que sabe-se é que as árvores de decisão, elas são mais simples do que as máquinas de estado finito, que eu expliquei para vocês na aula anterior. Sendo assim, a ideia desse processo é codificar o conhecimento em uma árvore, nas quais os nodos internos são perguntas sobre o estado do agente e do mundo, as decisões, e as folhas são as ações. Essa é a ramificação dessas árvores de decisão. As vantagens é que elas são simples, rápidas e muito intuitivas. E a desvantagem é que elas podem ficar muito complexas, estáticas e os comportamentos muito previsíveis. E aí temos que ver extensões como o aprendizado e a aleatoriedade para diversificar um pouco todo esse mecanismo. Isso era muito clássico na década de 70 e 80 em diversos casos, como por exemplo os diagnósticos médicos. Que era aquilo: está com febre? Sim ou não? Está cansado? Sim ou não? Dores? Sim ou não? E disso a gente tira o diagnóstico. É mais ou menos esse o esquema das árvores de decisão. E é importante ressaltar que o que é feito em uma árvore de decisão pode ser feito em uma máquina de estado finito. Ambos consistem em fazer perguntas sobre o estado do agente, como esse gráfico que eu vou deixar aqui para vocês agora. Analisando esse gráfico, então, eu digo que a árvore de decisão é chamada de sistema especialista, pois ela precisa de um especialista para montar tudo isso. Por exemplo, no caso do diagnóstico, é o médico especialista. Então você pode ter um agente que veja as informações sobre o jogo, note os padrões de comportamento e lhe dê dicas durante a partida. E assim a gente tem que incorporar todo esse conhecimento na árvore. A desvantagem da árvore é que você depende diretamente do especialista para montá-la, e fica difícil de gerenciar. Então se você tiver que montar todo o jogo nela, ela vai ficar imensa. Embora falte aleatoriedade, você pode incluir isso na árvore. E existem algoritmos para fazer aprendizado de árvore de decisão e aprender a árvore a partir do que ocorreu, por exemplos, ao invés de montar tudo. Esses algoritmos, então, eles são existentes. Falaremos agora do Rule Based Systems, ou seja, de forma geral, os FSM, as máquinas de estado finito e as árvores de decisão, elas podem ser consideradas simplificações de um sistema baseado em regras, que é o Rule Based System, que eu vou falar para vocês agora. Por uma definição informal, temos esse sistema baseado em regras como um conjunto de regras no estilo if, then, ou seja, se, então, que são utilizadas para fazer inferências em uma base de conhecimento e decidir a partir disso qual ação deve ser tomada. Temos a estrutura do banco de regras e da memória de trabalho. Eu consulto a memória de trabalho, que me dá a situação do jogo, consulto as regras de estados para realizar então o comportamento. Ele permite realização de inferências. Situação atual do mundo está na memória do trabalho, o conhecimento da especialista nas regras e consulta. E ele permite a realização de inferências. Então a situação atual do mundo está na memória de trabalho. O conhecimento do especialista está nas regras e eu as consulto. E a base de conhecimento ela pode ser alterada dinamicamente para incluir novos fatos. Permite então a realização de inferências muito mais complexas. Lá nas décadas de 70 e 80 tínhamos esses sistemas especialistas. E aí temos a memória de regras, que são as regras no estilo if-then, que operam sobre os fatos armazenados na memória de trabalho
e a memória de trabalho armazena os fatos conhecidos e conclusões tiradas a partir das regras. Como funcionamento geral, então, as regras são disparadas a partir de fatos presentes na memória de trabalho e com isso novos fatos, ou seja, novas asserções, são armazenadas nessa memória. Por exemplo, a memória de trabalho guarda a posição do personagem e a memória de regras testa se a posição do personagem é X, move ele para Y. E caso a condição seja verdadeira, ele dispara a regra e executa a ação dessa regra, que altera então a memória de trabalho, movendo assim o personagem. Ou seja, pega a memória de trabalho, dispara as regras com base nos fatos da memória de trabalho e novos fatos são incluídos nela, então fica em um loop. E aí começamos a falar então dos mecanismos de inferência. E aí temos então o Forward Changing, ou seja, o encadeamento direto, que é onde verifica-se qual das regras casa com a informação atual da memória de trabalho. E deve-se então resolver eventuais conflitos caso mais de uma regra case. Então temos um árbitro. E aí você pode escolher a primeira, aleatoriamente, por pesos, entre outros argumentos. E, inclusive, dependendo da implementação, podemos escolher mais de uma regra se os resultados não forem conflitantes. E a regra, então, após ser escolhida, ela é disparada. E esse processo é repetido até que todas as inferências possíveis com os dados fatos tenham sido feitas. Vai atualizando a memória de trabalho com os resultados dessas regras. E temos também o Backward Chaining, que não é muito utilizado em jogos. Esse ele funciona de maneira inversa. A partir do resultado, tenta-se determinar quais regras foram disparadas para chegar até ali. Em vez de sair da condição para o resultado, se vai do resultado para a condição, se tenta inferir. Normalmente o Backward Chaining é recursivo e mais difícil de implementar, por isso não é muito utilizado nos jogos. Vamos falar agora de um exemplo simples de Forward Chaining. Por exemplo, um jogo RTS. Quer inferir o estado do jogador. Vou deixar um gráfico aqui, então vamos ver que em verde é a memória de trabalho. Em um determinado momento eu tenho um pedreiro e 650 de ouro. Eu tenho uma regra que se tem um pedreiro e mais de 500 de ouro, eu construo um castelo. Diminui a quantidade de ouro e 500 pepitas e tenho então esse castelo formado. Fico com 150 de ouro e um pedreiro. Na memória de regra eu penso que se alguém tem um castelo, cria soldados e dispara a regra. A partir da memória de trabalho eu vejo quais regras disparam e atualizo então esse estado da memória. Já no modo inverso, para vocês entenderem então o Backward Changing, eu sei que para ter um castelo com certeza eu tenho um pedreiro e mais de 500 de ouro. Então eu faço um caminho inverso, com certeza tal regra foi disparada. Para teoremas isso faz sentido, para jogos não muito, se usa então a cadeia direta. Posso implementar isso a partir de uma árvore de decisão, de máquina de estado infinito, mas o método mais formal é a partir de um sistema baseado em regras. Ele facilita muito para implementar como banco de dados, consultar e usar o Select SQL para saber se a condição ela é verdadeira ou não. Vamos falar então de novo do mecanismo de inferência. No sistema baseado em regras, se as consultas aos bancos de dados e regras forem muito complexas, ele se torna mais caro e difícil de ser implementado ao jogo. Sendo assim, falamos que o RBS, ou seja, Rule Based System, sistemas baseados em regras, eles são interessantes quando o problema pode ser representado por if then, se então. Rules não é grande. A vantagem é que eles são muito estudados em inteligência artificial e permitem a criação de comportamentos mais complexos. E as desvantagens é que eles podem ser lentos dependendo do tamanho do problema e requerem um especialista para montar essa base de conhecimento. E de repente você nem precisa de uma complexidade de um RBS para resolver o problema. Uma máquina de estado finito já resolveria o caso. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje, feito aqui no nosso cenário de Natal. Espero que vocês tenham gostado, e aqui a gente falou então sobre árvore de decisões do RBS. No próximo programa a gente começa a falar sobre algumas lógicas. Falaremos então sobre a lógica nebulosa, que ela tem a pretensão de sair da lógica booleana em que tudo é verdadeiro ou falso. Falaremos então da lógica booleana, a lógica nebulosa e o processo de fusificação, entre outras coisas. Então é isso, continuem com a gente aqui no programa The Stack, nessa série de inteligência artificial, para conseguirmos combater os seres artificialmente inteligentes que parece que hoje deram uma trégua, mas quem sabe eles voltam com força na semana que vem. A gente sempre pede aquela ajuda e contribuição ao canal, curtindo o vídeo, deixando seu like, seguindo, se inscrevendo e interagindo conosco nas redes sociais. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, apreciem aqui o meu cenário. É isso aí, até mais, fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais.
Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.